Olá, começamos mais um programa de entrevistas sobre inovação, denominado Marcos de Inovação. E hoje nós temos um convidado bastante especial, que é o Dr. Luiz Roberto Aguiar, neurocirurgião. Dr. Aguiar, qual é a sua trajetória acadêmica e profissional? Boa tarde, Marcos. Boa tarde, um bom dia a todos que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, eu quero manifestar meu agradecimento pelo convite. É uma honra estar aqui participando contigo desse seu programa. E vou fazer um resumo, claro, da minha formação acadêmica, dizendo assim, que eu sou médico formado pela Universidade Federal do Paraná, me formei em 1982, fiz o meu mestrado na Escola Paulista de Medicina em São Paulo, fiz residência aqui em Curitiba, primeiro em neurocirurgia, na Santa Casa de Misericórdia, sob a orientação do professor Renato Mugiati, na época, né? E aí fui para São Paulo, fiz meu mestrado em São Paulo e posteriormente fui para a Alemanha e fiz meu doutorado na Alemanha. Fiquei 2 anos em Berlim, entre idas e voltas, mais 2 depois para fazer todas as provas, então tive um período longo de contato com a Universidade Livre de Berlim, na época chamava-se Universidade Livre de Berlim, hoje é a Humboldt Universität, professor Mário Brock, e também mantive durante muitos anos um contato bastante íntimo com a Universidade de Tübingen, no sul da Alemanha, onde tenho um conhecido que é chefe do serviço, e nós desenvolvemos uma amizade muito boa, uma parceria grande, e troquei muitas experiências com eles também. Quando eu retornei a Curitiba, eu durante um período trabalhei como coordenador, como chefe do serviço do Hospital Cajuru, da PUC. Fui professor titular de neurocirurgia na PUC durante quase 30 anos, me aposentei há 1 ano e meio atrás. E nesse tempo de dedicação na universidade, eu tinha um vínculo com o programa de pós-graduação em tecnologia em saúde, onde eu participei de um grupo de pesquisa especificamente que tratava do assunto de processamento de imagens médicas. Essa era a minha linha de pesquisa dentro do programa do PPGTS, que é o Programa de Pós-Graduação em Tecnologia em Saúde. Ali eu tive a oportunidade de orientar cerca de 15 mestrados e 2 doutorados, e aí a minha vida acadêmica terminou há 1 ano e meio atrás, eu me aposentei na PUC, e agora eu continuo trabalhando como neurocirurgião na iniciativa privada, né? Eu sou o coordenador do serviço de neurocirurgia do Hospital Santa Cruz, que agora foi comprado pela Rede D'Or, e também trabalho como adjunto no serviço de neurocirurgia do Hospital Pilar, em Curitiba, onde muitos desses incrementos tecnológicos que nós vamos falar aqui estão sendo implementados justamente nesse momento. Você pode nos contar quais as principais inovações tecnológicas no campo da neurocirurgia? Pois então, Marcos, eu vou responder essa pergunta. Eu vou começar dizendo assim, que a neurocirurgia, como todas as especialidades médicas, todas as áreas da medicina, ela busca incessantemente melhores resultados. Se nós levarmos em consideração que a especialidade nasce efetivamente dos trabalhos de 2 neurocirurgiões do início do século XX, Victor Horsley, na Inglaterra, e Harvey Cushing, do Johns Hopkins, em Baltimore, Maryland, nos Estados Unidos, foram os pioneiros da neurocirurgia. E eles viveram entre 1910 e 1930, nesse período do início do século XX, né, e desenvolveram a especialidade médica que hoje nós conhecemos como neurocirurgia. Nestes 100 e poucos anos, muito se conseguiu de resultado. Inúmeras doenças, como tumores cerebrais, aneurismas, hidrocefalia, trauma, doenças da coluna, passaram a ser do domínio da neurocirurgia, e mesmo com resultados que a gente pode dizer que eram pífios no início e taxas elevadas de mortalidade, na época da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, um traumatismo craniano aberto, uma pessoa que levasse um tiro, um projetil de arma de fogo no crânio, esse trauma era considerado fatal e não havia justificativa nem para que se transportasse essa pessoa para uma facilidade, para um hospital de atendimento,
porque ele iria morrer inexoravelmente, né? Esse era o conceito que se tinha, né? E a partir desses trabalhos pioneiros da neurocirurgia dessa época, isso mudou radicalmente. O trabalho aí incansável de milhares de pessoas no mundo todo tornou a neurocirurgia o que ela é hoje. Isso não é um trabalho de uma pessoa, nem de um grupo de pessoas. Isso é um trabalho do mundo inteiro, trabalhando em uníssono, buscando um mesmo objetivo. O entendimento de que o cérebro é formado por bilhões de neurônios interconectados e é a sede do pensamento, e que hoje nós entendemos assim, né, morte cerebral é igual a morte clínica, do ponto de vista ético, do ponto de vista legal e do ponto de vista médico, é sinônimo. Quer dizer, morreu o cérebro, você pode desligar o respirador e enterrar o cadáver porque não existe mais vida, né? Então, essa eu acho que foi a grande força motriz para o progresso que se observou nesses 100 anos de especialidade da neurocirurgia. Para responder agora a tua pergunta, né, eu acho que o conhecimento anatômico absurdamente profundo que é necessário na neurocirurgia e a habilidade de planejar acessos cirúrgicos com fidelidade e precisão foram dois paradigmas aí que permitiram que cirurgias, operações pudessem ser realizadas com baixíssimos índices de mortalidade e com morbidades aceitáveis, digamos assim. Tudo na vida, tudo na medicina especificamente está relacionado, e o convívio entre várias áreas de atuação, né, sempre fez com que outras áreas se beneficiassem do conhecimento adquirido em algumas áreas. Recentemente, em 1987, mais ou menos foi isso, se introduziu na França, Mouret foi o introdutor disso, uma técnica de cirurgia endoscópica. Até então não se conhecia isso, né? E ele fez uma primeira colicistectomia endoscópica. Com isso, abriu-se um leque para um tipo de procedimento que na cirurgia passou-se a ser denominado cirurgia minimamente invasiva. Nos 20 anos de utilização dessa técnica, né, várias áreas da medicina foram levadas junto com esse grupo, né, inicial da cirurgia endoscópica, em busca de melhores resultados com menor agressividade, menor permanência hospitalar, menores custos. Então, uma série de fatores foram levados em consideração e nós observamos, então, nesses últimos 20 anos, o desenvolvimento e a utilização sistemática na neurocirurgia de conceitos como a cirurgia endoscópica, a realidade virtual, em inglês eles dizem augmented reality, né? Nós talvez devêssemos dizer realidade aumentada, ou realidade virtual aumentada, a orientação por imagem intraoperatória, o image guidance dos americanos, né? Nós chamamos de cirurgia guiada por imagem, e a aplicação de robótica e de neuronavegação, a situação de usar um GPS para nos guiar nos procedimentos do cérebro. Então, acho que esses 5 pontos, né, a cirurgia endoscópica, a realidade virtual aumentada, a orientação por imagem, robótica e neuronavegação, são os 5 mais importantes transformações que ocorreram nos últimos anos do nosso país e no mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos também. E como evoluiu historicamente a questão de localização de estruturas anatômicas no sistema nervoso central? É bem interessante essa tua pergunta, porque, Marcos, existe um paralelo incrível entre a evolução da navegação, da neuronavegação, da cirurgia por imagem intracraniana e a navegação náutica, né? A navegação náutica começou lá nos primórdios da humanidade, né? Os gregos, antes deles ainda, né? Os povos tomando coragem e se lançando ao mar com barcos pequenos, né? Mas conseguindo avançar ali naquela costa do norte da África, Mar Mediterrâneo, Grécia, Mar Negro, né? Aquela região ali, havia muita navegação, né? As pessoas se lançavam ao mar, mas a preocupação de quem se lançava ao mar nessa época
exceto os vikings, foram os únicos que fizeram uma coisa diferente. Mas a maioria dos navegadores dessa época, eles se baseavam em landmarks. O que eram landmarks? Eram referenciais na Terra. Então era uma navegação de cabotagem, eles iam de uma ilha para outra, eles enxergavam lá onde é que ficava o ponto que eles tinham que retornar, ou pela orientação da posição do Sol, ou por alguma coisa, mas eles não se afastavam muito da costa. A neurocirurgia teve essa mesma experiência, né? De início, nós usávamos landmarks, nós usávamos pontos craniométricos que nos orientavam na localização espacial. Então, por exemplo, nós temos aqui no crânio, né, a junção entre o osso frontal e o parietal forma uma sutura, chamada sutura coronariana. A gente consegue palpar isso aqui como uma pequena depressão. Eu que sou meio carequinha aqui, palpo bem nítido. Então aqui tem essa sutura. Se eu pegar 1 centímetro para trás dessa sutura, aqui está o meu córtex motor. Então eu sei, através de um referencial superficial, mais ou menos, com uma certa precisão, aonde que está meu córtex motor. E aí eu vou evitar entrar exatamente no córtex motor, porque se eu fizer uma incisão cirúrgica ou cortar o tecido cerebral ali, eu vou acabar lesando alguma estrutura. Desculpe, só um segundinho. Voltei. Teve um contratempo aqui, que a minha porta estava aberta, as pessoas falando me atrapalham aqui, eu não consigo me concentrar direito. Agora melhorou. Marcos, então, esses landmarks cranianos foram durante muitos anos os referenciais que nós usávamos para operar, né, para qualquer tipo de cirurgia. E as cirurgias, elas eram customizadas, né, elas eram cirurgias feitas prêt-à-porter, né, como a costura prêt-à-porter. Bem planejadas. Você vai no shopping, tem uma roupinha bem feitinha e tal, tem do teu tamanho, tem vários tamanhos, você pode escolher o tamanho que serve para você, mas ela está pronta, né? É uma cirurgia feita para todas as pessoas, a mesma cirurgia. Então, se eu vou operar um aneurisma cerebral, por exemplo, eu faço uma incisão que inicia aqui na região frontal, vem até a frente do tragus, descolo o tecido e faço a craniotomia de tal e tal maneira. Então, existe um padrão de cirurgia para se fazer. Muito bem, vamos voltar lá para a navegação náutica. Lá na antiguidade, né, acredita-se que quem começou com o negócio de fazer mapas foi o Ptolomeu, em Roma. Cláudio Ptolomeu, em 170, 180 a.C., né, elaborou o primeiro mapa da região em volta ali da Península Italiana, norte da África, né, com referenciais e pontos referenciais de cada uma dessas coisas. Na neurocirurgia também, né? No início do século passado, quando se descobriu a eletricidade, se descobriu o cérebro, porque o cérebro é elétrico, não tinha como entender como é que ele funcionava antes da descoberta da eletricidade. Nós viemos meio juntos aí, né? Mas a partir da descoberta de que as células se conectavam, de que os neurônios eram cabos elétricos que transmitiam informação de um para outro, né? Começou-se a se construir mapas cerebrais. E nós entendermos que existiam áreas no cérebro específicos para determinadas funções e que essas áreas tinham que ter ligações com outras áreas, os conectomas cerebrais, né, que juntassem essas áreas entre si. Lá na navegação, nessa época, né, do Ptolomeu, dos mapas, né, eles descobriram a bússola. Né, uma bússola, pelo menos ela indicava onde é que estava o norte. Então nós também, com alguns recursos primários de imagem, um raio-x ou uma pneumoencefalografia, nós também conseguíamos usá-los como uma bússola para saber mais ou menos para onde que nós queríamos ir. Mas ainda nós não nos afastávamos muito da costa. O afastamento da costa, cruzar o Oceano Atlântico, só foi possível a partir do momento em que se desenvolveu, né, se descobriu o sextante. Né? Com o uso do sextante e a navegação através das estrelas, foi possível que o indivíduo lá na Europa plotasse um trajeto que fizesse ele chegar nos Estados Unidos. Né? Na neurocirurgia, nós passamos a usar um arco de estereotaxia, que nada mais é do que um sextante.
né? Você coloca um arco que você sabe onde está o centro geométrico, ok? E aí você pode encontrar qualquer ponto dentro do cérebro a partir do centro desse arco. Então isso me permitiu fazer cirurgias, como por exemplo cirurgia de Parkinson, na década de 60, né? Nós começamos a ter esse tipo de desenvolvimento. Quais são as principais diferenças de uma neurocirurgia? Deixa só eu complementar mais uma frasezinha só. Porque hoje a navegação marítima não é mais feita com sextante, é feita com GPS. E a neurocirurgia é feita com neuronavegação, que nada mais é do que um GPS. Né? Então existe um paralelo bem interessante essas duas ciências, que obviamente não tem nada a ver uma com a outra, mas que chama a atenção para esse fato. Nós evoluímos na forma de nos localizarmos intraoperatoriamente. Quais são as principais diferenças de uma neurocirurgia de 20 anos atrás e de hoje? Hoje nós fazemos uma cirurgia, primeiro ponto é que nós fazemos uma cirurgia tailorizada. Nós fazemos uma cirurgia sob medida. Eu uso a tua tomografia, a tua ressonância magnética, né? E através de softwares de processamento de imagens extremamente sofisticados, com processamento em 3D e realidade virtual aumentada, eu consigo fazer a minha cirurgia previamente no computador, entender qual é o trajeto, qual é o ponto, que estruturas que eu tenho que passar, que eu tenho que ter cuidado, que eu tenho que monitorizar, etc., para realizar aquela função. Então, hoje eu tenho condições de operar lesões profundas, situadas profundamente no cérebro, e chegar a essas lesões com um mínimo de lesão a outras estruturas. Isso era impossível no passado. Há 20 anos atrás, nós não conseguíamos fazer isso. A gente operava lesões profundas do cérebro, mas meio na galega, meio às cegas. Não era uma coisa com segurança. Né? Hoje nós fazemos isso com máxima segurança. Nós falamos de navegação. Qual é a base computacional e matemática e qual a precisão dos sistemas de neuronavegação? O princípio matemático da neuronavegação é a trigonometria. Né? Então, se você for analisar, a navegação ela usa um sistema referencial, ou seja, na sala de cirurgia existe um equipamento que é o neuronavegador, e esse equipamento ele é dotado por uma série de câmeras, normalmente 2 ou 3 câmeras instaladas em paralelo que leem o ambiente. Né? E aí eu mostro para essa câmera um instrumento, e esse meu instrumento ele tem umas bolinhas, uns referenciais na superfície dele. Se eu mudar a posição espacial desse instrumento, a posição relativa entre essas bolinhas também muda. E o computador, fazendo milhares de cálculos por segundo, ele consegue reproduzir o movimento que esse instrumento está fazendo no espaço usando essa sistemática. É o princípio do GPS. Na verdade, não é nem o GPS, porque o GPS é um princípio de localização que nós usamos aí para andar na cidade. O Waze é um GPS, né? Que é bidimensional, é XY. Ele sabe me dizer se eu tenho que ir para a direita ou para a esquerda, em frente, mas ele não sabe a altitude que eu estou em relação ao chão. Se eu estou encostado no chão ou estou no 10º andar do edifício, o GPS vai me colocar na mesma posição. Né? Agora, o ALS, aquele Automatic Landing System, que é usado nos aviões, de guerra principalmente, né? Para pousar um avião num desses porta-aviões, há necessidade de um sistema automático que coloca o avião lá naquela posição. E isso é feito com uma precisão relativa na aviação de mais ou menos 1 metro, 1,5 metro. Eles conseguem calcular 1 metro antes da roda tocar, o sistema diz que tocou, mas ele ainda tem 1 metro. Quer dizer, não existe uma precisão absoluta nisso. Nós usamos na sala de cirurgia o mesmo princípio, só que miniaturizado. E como ele é miniaturizado, o erro médio padrão também é miniaturizado. Então, nós trabalhamos com índices de precisão menores que 1 milímetro. O navegador me libera para eu operar o paciente quando eu consigo fazer um registro de pontos que ele consegue predizer com menos de 1 milímetro de probabilidade de erro. É mais ou menos assim que funciona a neuronavegação. Como é que se dá no Brasil e no mundo a implementação de novas técnicas de cirurgia? Pois essa é uma questão bem
crucial para a gente, né? E que nós estamos vivenciando hoje, aqui na nossa clínica, no nosso hospital e na nossa realidade, né? Eu, talvez um pouco por causa dessa desse bias da minha formação para o lado da tecnologia, que eu sempre trabalhei com engenheiros, médicos, com engenheiros de software, nos programas de tecnologia em saúde, então eu tenho um pouquinho esse viés da tecnologia e eu sempre fui meio que um pioneiro nessa questão de introduzir novos métodos de tratamento na neurocirurgia. E a neuronavegação foi uma coisa que eu devo dizer para você assim, que o primeiro sistema de navegação neurocirúrgica implementado no Brasil foi colocado no Hospital Cajuru sob a nossa orientação, isso há quase 20 anos atrás, né? Uma empresa alemã, a Brainlab, que trouxe o equipamento para o Brasil e nós aproveitamos a vinda desse equipamento e adquirimos ele para que fosse usado nas nossas cirurgias. Mas ser pioneiro nessas coisas não é fácil, né? Porque os convênios, né, que são os agentes pagadores do sistema de saúde, eles não são obrigados a pagar tudo que você quer utilizar na cirurgia. Eles devem, né, por lei, arcar com os custos do que está regulamentado pela Anvisa. Então o nosso ponto de Aquiles é a Anvisa. Tudo que nós vamos agora está muito em moda, está sendo muito falado aí a Anvisa por causa das vacinas, né? É a mesma conversa. Então, cada vez que nós queremos introduzir um software novo, por exemplo, agora, recentemente, nós implementamos a tractografia. A tractografia é uma técnica de ressonância magnética que permite que eu reconstrua os tractos nervosos dentro do crânio, dentro do cérebro. Então, eu, através de uma técnica de aquisição de imagem, eu posso reproduzir da onde para onde que determinadas fibras, por exemplo, o trato visual está. E se eu tenho um tumor que é vizinho dessa estrutura, esse tumor ele pode estar destruindo esse tracto ou ele pode estar comprimindo, empurrando, deslocando ele em algum sentido. E se ele está deslocando essa área cerebral, eu preciso saber se ele está deslocando para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para onde. Então a maneira de se descobrir isso é com tractografia. Para implementar a tractografia aqui, nós temos que dar entrada na Anvisa com uma solicitação. A Anvisa tem que visitar a fábrica que produz o software de tractografia lá da Europa, trazer de lá a autorização para que seja dada entrada no processo. Daí, isso tem que ser discutido do ponto de vista econômico. Qual é o impacto econômico de todo mundo usar essa tecnologia aqui no Brasil? Quanto que isso repercute economicamente? É viável fazer isso ou não é viável? O resultado que isso traz é melhor do que se não usássemos. Então, existe toda uma interface aí na área de economia da medicina, né, e do direito, né, que necessita ser vencida para que uma nova tecnologia seja efetivamente implementada. Nós agora estamos implementando uma tecnologia que é o primeiro equipamento que vem para a América Latina, que é um tomógrafo intraoperatório. Nós já sabemos, já existe ressonância intraoperatória, existe tudo, mas esse é um equipamento que é um tomógrafo que é acoplado ao sistema de neuronavegação e ele serve para corrigir distorções no meio do caminho, né? Porque a navegação tem alguns problemas. Por exemplo, se eu vou operar um tumor no cérebro, eu começo a tirar o tumor, o cérebro é mole, ele parece um pudim, ele vai se movimentar, ele vai ocupar a posição, o espaço que eu retirei o tumor vai ser ocupado pelo cérebro. Só que a imagem que eu estou navegando foi adquirida no pré-operatório, que é uma ressonância magnética que foi feita antes do doente ser anestesiado. Então, esse desvio das estruturas, que nós chamamos de brain shift, né, isso não tinha como você compensar. Chegava um momento que você perdia a exatidão, a precisão da tua navegação. Agora, com a implementação da tomografia intraoperatória, eu posso fazer uma tomografia desse paciente, o meu computador faz uma fusão da tomografia com a ressonância magnética e deforma de maneira não linear a ressonância magnética, mostrando como é que ela está agora que eu já mexi no cérebro. E com isso eu consigo compensar o brain shift, né? Então você imagine o que está sendo o processo, né,
para se colocar isso na Anvisa, para se reconhecer isso como uma tecnologia necessária e ideal. Mas sempre tem que ter alguém que comece, né? Isso em todas as áreas é assim, precisa ter um que abra as fronteiras aí, que mostre o caminho, porque isso aí é o futuro, não tem como voltar. Vamos voltar um pouco aos robôs. Na sua opinião, eles vão substituir os humanos na realização de cirurgias? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque nós não temos assim, eu não tenho como prever o futuro das máquinas. Nós já vimos muito filme de ficção científica que mostra que os robôs tomaram conta da Terra, né? E isso é uma possibilidade, não é uma hipótese inviável, né? Mas os robôs já estão aí, né? Eles não virão para a medicina, né? Nós temos tanto robôs que fazem a cirurgia, que tem braços, né, que fazem a cirurgia, como nós temos robótica aplicada aos nossos equipamentos, né? Então, na neuronavegação, isso é uma coisa que tem muito. Por exemplo, eu opero o cérebro usando o microscópio cirúrgico. Então, eu tenho uma binocular, eu estou olhando lá no meu campo cirúrgico o que eu estou operando. Se eu venho um pouquinho para a direita, eu tenho que pegar o meu microscópio e reposicionar para enxergar esse pontinho, porque como ele aumenta 20, 30 vezes o campo operatório, cada milímetro, cada centímetro é uma distância enorme entre um ponto e outro. Então, o microscópio nosso hoje, no centro cirúrgico, ele tem o nosso microscópio lá do Pilar, que é o Kinevo das AIS, ele tem 36 micromotores implantados na estativa. E aí, eu com a navegação, a hora que eu pego o meu instrumento que é navegado e desvio ele para cá, o microscópio sozinho vai lá na ponta e já consegue olhar onde é que eu estou olhando. Ele faz o follow me, ele vai atrás de onde eu estou. E assim, inúmeras outras aplicações, né? Para segurar instrumentos, para manter determinadas posições, para fazer o processamento de imagens, né? Existem robôs que fazem isso automaticamente, né? Eu quero pego um cérebro de uma pessoa, quero saber onde é que está o córtex motor, eu posso ir lá com o meu conhecimento anatômico e selecionar o giro, etc. e tal, que corresponde a isso. Ou eu posso colocar o meu computador, o meu robozinho, para pesquisar isso para mim. Ele vai lá e faz uma marca e diz, é aqui o córtex motor, está pronto, né? E ele pode fazer isso transoperatoriamente. Enquanto eu estou fazendo a minha cirurgia, ele vai processando outras funções. Então, hoje, nós já temos um grande aliado, que é o robô, na neurocirurgia, né? Ele já nos ajuda e nos ajuda de maneira que ele diminui o risco para o paciente, aumentando a precisão e corrigindo eventuais distorções, percebendo erros que a gente está cometendo antes de nós, né? E também tirando alguns problemas decorrentes da própria movimentação humana, porque você pode ser um cara extremamente firme. Eu sou uma pessoa extremamente firme. Para operar, eu tenho uma facilidade enorme. Para você fazer uma microsutura, você tem que ter a mão precisa, senão você não consegue dar o ponto. Fio de escape, né? Mas um robô consegue fazer isso 1000 vezes mais preciso do que você, né? Então, primeiro que você enxerga maior, né? Você, tipo assim, eu vou passar um fio deste ponto até este ponto, né? Eu digo para o robô vai lá, faz isso. Agora, se essa distância for meio milímetro, ele vai fazer com a mesma precisão, ele faz um movimentozinho, imitando aquele movimento maior que ele saiu. Então, o robô já está entre nós, né? Já é um parceiro nosso. Se ele vai nos dominar, é uma coisa que ao futuro pertence. Isso eu não sei dizer. Eu agradeço ao Dr. Luiz Roberto Aguiar e eu deixo agora em aberto para as suas considerações finais. E você poderia, nessas considerações finais, falar sobre qual o impacto das novas tecnologias no resultado do tratamento das doenças do sistema nervoso. Marcos, sem dúvida nenhuma, hoje nós temos condições de dar uma segurança aos nossos pacientes que há 20 anos nós não tínhamos. Por melhor intencionados que nós fôssemos, por melhor capacitados que nós fôssemos, nós tínhamos uma porcentagem de erro
que é inerente ao processo, né? Vou dar um exemplo bem prático e claro. Você já deve ter ouvido falar que tem pessoas que necessitam colocar pinos, parafusos nas vértebras, né? Esse parafuso ele tem que entrar no pedículo de uma vértebra. A probabilidade de colocar um parafuso errado numa coluna, em qualquer serviço do mundo, isso são dados publicados, não sou eu que estou dizendo, varia de serviço para serviço e de técnica para técnica de 15% a 20%. Ou seja, de cada 10 parafusos que eu coloco, 2 eu vou ter que revisar, vão estar mal posicionados. E talvez eu tenha que reoperar essa pessoa, talvez esse mau posicionamento possa causar um déficit neurológico nesse indivíduo. Isso é um risco calculado, né? Colocar parafuso com auxílio de robótica e neuronavegação, a probabilidade de erro é zero. Zero. Não tem. Você não tem nenhum parafuso que fica fora de posição. E se alguma coisa não está dando certo, é porque aquela pecinha entre o computador e o paciente está cometendo um erro, porque o computador não erra nunca, né? Então, ver a aplicação desse tipo de tecnologia de processamento de imagem, de navegação e de robótica na neurocirurgia hoje, permite que a gente dê aos nossos pacientes uma segurança muito maior do que nós conseguimos anteriormente. E, obviamente, que os resultados em termos de morbidade, que se refere ao número de pessoas que morrem por causa do procedimento, de mortalidade, aliás, morrem pelo procedimento, ou de morbidade, que são as pessoas que depois da cirurgia apresentam um déficit neurológico que elas não tinham antes, não é? Diminuiu consideravelmente e vai diminuir muito mais nos próximos anos. Eu agradeço ao Dr. Luiz Roberto Aguiar, neurocirurgião, inovador. Muito obrigado pela excelente entrevista. Muito obrigado a você, obrigado pela oportunidade de participar. E parabéns pelo teu trabalho, Marcos. Genial. Muito bom. Muito obrigado.